E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Eurico aqui. Na unidade 2, na unidade 3, né, continuação aí, parte 2, a gente vai tratar sobre cadeias cinéticas de movimento. Peço que ao final da aula vocês deem uma olhada aí no link novamente, né, façam as questões de revisão e estudem um pouquinho sobre essa temática, tá bom? Então vamos lá, gente, bora começar aí. Bom, pessoal, essas cadeias cinéticas de movimento, elas originalmente foram propostas por uma pessoa que inclusive era da área, nem era da área da educação física, tá? Era da área da engenharia, e chamado Arthur Stendler, né? Então ele observando esses sistemas mecânicos da engenharia e tal, ele propõe uma relação que há, né, da forma como as nossas articulações se comportam uma em relação às outras, né, durante o movimento, e ela associou isso a esses padrões que há também na engenharia. Então foi proposto aí esse livro, né, Kinesiology of the Human Body, onde ele fala um pouquinho sobre essas questões, né, e começa a propor os tipos de cadeias cinéticas de movimento. Originalmente, essas cadeias eram bastante, a definição delas, né, e as propostas eram bastante simples. Hoje em dia, o básico ainda se propõe em cima dessas duas terminologias aí, tá, gente? Cadeia cinética aberta ou cadeia cinética fechada. Porém, há mais possibilidades, né? Se você quiser aprofundar um pouquinho mais, entender mais um pouquinho sobre essas cadeias cinéticas, há como você fazer novas classificações, né? Então, alguns autores propõem novas formas de você se classificar, né? Novas classificações aí. Eu vou falar uma para vocês, né? De um autor chamado Dillman, né, que ele fala um pouquinho dessas classificações, mas existem até mais, tá? Tem autor que propõe 6 tipos aí, mas eu vou explicar inicialmente essa proposta mais simples, das duas principais, que seria a cadeia cinética aberta e a cadeia cinética fechada. Bom, só para vocês entenderem, quando eu falo de cadeia cinética aberta, a base de orientação é o seguinte: cadeia cinética aberta é aquela em que o segmento proximal está fixo e o segmento distal está móvel. Obviamente, você tem que olhar para aquele segmento que está fazendo um exercício ou está se movimentando, né? Então, nesse exemplo que vocês estão vendo aqui, na extensão do joelho, eu vejo aqui, ó, que o joelho, né, a articulação do joelho aqui, ó, ela está fixa, ela fica paradinha. E o restante aqui, né, por exemplo, todo o segmento aqui para baixo, né, pernas e pé, ele se move livremente, não há nada que o prenda. Então o movimento ocorre de maneira distal. Então o segmento proximal está fixo, parado, e o segmento distal se move livremente, tá bom? Não há nenhuma carga apoiando, nada impedindo, né, que o segmento distal, ou seja, a extremidade aqui, né, os pés, se movimente, né, livremente ali naquele movimento de extensão do joelho. Então isso daí seria a definição mais simples de cadeia cinética aberta, tá? Ao passo que na cadeia cinética fechada, imagine o mesmo movimento ali de extensão de joelho. Porém, nesse movimento de extensão de joelho agora, veja que os pés, ou seja, a extremidade, né, ou o segmento distal, ele está fixo, ou seja, os pés estão apoiados no chão ali, estão plantados no chão. Você tem toda uma sobrecarga, né, uma carga compressiva aqui, ó, do peso dessa pessoa aqui, ó, espremendo os pés e deixando eles fortemente fixos ali no chão. E aí quando você vai fazer a extensão do joelho, que seria o mesmo movimento que você viu aqui, ó, porém agora com os pés fixos, então o movimento ocorre, digamos que se fosse ao contrário, né? O segmento distal ali, os pés estão fixos e aí você fica em pé, né? Então, ou seja, o segmento proximal, no caso aqui o joelho, é que vai se mover, tá? Então isso daí seria o padrão mais simples de determinar o que é uma cadeia cinética aberta ou uma cadeia cinética fechada. Nós temos uma série de classificações, né, para a gente colocar se a cadeia cinética aberta ou fechada, dentre elas aqui essas características. Por exemplo, em relação ao movimento articular. Se a cadeia cinética é aberta, há uma independência de movimento articular. O que eu quero dizer com isso?
para eu fazer, por exemplo, então olhem aqui para a figura da esquerda de vocês, né, de cadeia cinética aberta. Para eu fazer um movimento de extensão do joelho ali, não tem que acontecer nada no meu tornozelo ou nada no meu quadril, que são as duas articulações aí, né, circunvizinhas a essa articulação do joelho que eu estou olhando. Não precisa acontecer nada com essas articulações para que ocorra a extensão do joelho. Então, isso seria uma independência de movimento articular. Eu faço a extensão de joelho simples, pura, né? Um movimento apenas naquela articulação. Já quando eu falo de cadeia cinética fechada, pessoal, olhem aqui, ó, isso já não vai acontecer. Por exemplo, para eu ficar em pé aqui, ó, nesse movimento de cadeia cinética fechada, para eu fazer a extensão do joelho, que é a minha articulação aqui de origem, com os pés apoiados no chão, eu não consigo fazer isso sem mexer no meu tornozelo e sem mexer no meu quadril. Ou seja, para que ocorra esse movimento de extensão de joelho aqui, eu vou precisar fazer uma flexão plantar no meu tornozelo e ao mesmo tempo eu vou ter que fazer uma extensão do meu quadril. É esse movimento que você está sentado para você ficar em pé, ou seja, fazer a extensão de joelhos, né? Sentado em uma cadeira e fazer a extensão para você ficar em pé, além de fazer a extensão do joelho, acontece concomitantemente a isso a extensão do quadril e a flexão plantar ali na articulação do tornozelo. Então, nesse caso, nós já temos uma interdependência de movimento, ou seja, para acontecer alguma coisa aqui no joelho, tem que acontecer alguma coisa aqui no quadril e tem que acontecer alguma coisa aqui no tornozelo, em termos de movimento. Nessa primeira aberta, não, ó. Para eu fazer a extensão do joelho ali, eu faço ela e não precisa acontecer nada nas duas outras articulações, ok? Em relação ao movimento, levando em consideração o eixo articular, né? Na primeira ali, esse movimento ocorre distalmente, né? Ele ocorre aqui no segmento distal. Já na cadeia cinética fechada, ele vai acontecer nos dois. Por quê? Quando você faz esse movimento, ele ocorre tanto aqui, o movimento, quanto aqui. Então, ele ocorre tanto proximalmente quanto distalmente, aquela articulação sua de interesse, tá bom? A predominância de contração, né? Nesse tipo aqui na cadeia cinética aberta, principalmente a concêntrica, né? Ou seja, aquele movimento em que a força muscular vence a carga, né? Mas não necessariamente só isso, é porque o meu centro articular ele está realmente ali no centro de origem. Já na cadeia cinética fechada, como eu tenho vários centros articulares, esse centro articular ali, várias articulações se movendo ao mesmo tempo, esse centro articular, ele não é no meio certinho, né? Ele é excêntrico, ou seja, ele é fora do centro, porque eu tenho um eixo lá em cima, um eixo no meio, um eixo lá embaixo. Então, outra regra que é importante vocês tentarem entender, geralmente cadeia cinética aberta, eu movo apenas um grupamento muscular ou uma articulação, tá? Não necessariamente um grupamento muscular, tá? Uma articulação. Então, por exemplo, extensão do joelho ali. Agora, na cadeia cinética fechada, eu vou ter mais movimentos articulares. Então, geralmente ela é bi ou ela é poliarticular. Geralmente, monoarticular é cadeia cinética aberta. Poliarticular seria cadeia cinética fechada. Geralmente, depois eu vou explicar isso mais, tá? Em relação às forças acessórias, né? Na cadeia cinética aberta eu tenho muito mais tensão e rotações do que compressão, propriamente dita. Eu tenho compressão também? Tenho. Nessa fase aqui, por exemplo, que vocês estão vendo na figura da esquerda aí de vocês, cadeia cinética aberta, naquela posição com o joelho estendido ali com o quadríceps muito tracionado, ele está tracionando, ele está puxando, né, a tíbia contra o fêmur, está espremendo ali. Mas no restante, a maioria do movimento ali não há muita carga de compressão, tá? Ao passo que na cadeia cinética fechada, o que mais há são essas cargas compressivas, porque geralmente você está numa posição em que tem o peso do corpo ali, né, sobre as extremidades, e aí ele está um espremendo o outro ali, fazendo essas cargas compressivas, né, em elos ali, como se fosse uma corrente. Em relação à estabilização, né? No caso, a forma como estabiliza a articulação ali,
Na cadeia cinética aberta seria por meios externos, então eu sentaria na cadeira, né, teria uma almofada ali para fazer o aparato, para estabilizar, para que ocorra o movimento, né, eu tô sentadinho aqui na cadeira e o movimento vai ocorrer no meu joelho. Já na cadeia cinética fechada, com o meu corpo se movendo, né, por exemplo, agachando, subindo e descendo, essa estabilização das articulações é feita por meio de cocontração. O que é cocontração? É uma contração de outros músculos que ocorrem ao mesmo tempo que a contração do músculo principal. Ou seja, para eu fazer a extensão do joelho, eu não estou contraindo só o quadríceps, mas o meu posterior de coxa também está contraindo para equilibrar esse movimento. Então tem uma série de outros músculos envolvidos, tá? E por fim, em relação aos mecanoceptores, gente, mecanoceptores são células especializadas que fazem uma comunicação ali com o sistema nervoso central, principalmente por meio de arco reflexo, tá? Então a gente tem órgão tendinoso de Golgi, tem fuso muscular, né? Eles informam aí o sistema nervoso central o que está acontecendo aqui embaixo, né? Nos músculos e tal, em nível de tensão, em nível de comprimento muscular. Na cadeia cinética aberta, como geralmente são movimentos monoarticulares, então envolve geralmente menos músculos, uma só articulação, eu tenho menos mecanoceptores. Já na cadeia cinética fechada, como são várias articulações ao mesmo tempo, agindo em conjunto, né, de uma forma sincronizada e tal, e muitos músculos envolvidos, eu tenho muito mais mecanoceptores. Então, em termos de adaptação neural, aprendizado de movimento, melhora de força, por exemplo, em função de adaptações do sistema nervoso central, neurais, né? Essas cadeias cinéticas fechadas, elas são mais ricas nesse tipo de complemento aí, ok? Bom, porém, lembra que eu falei para vocês, nem sempre essa classificação atende, né, perfeitamente a tudo. Então, a gente tem algumas situações em que eu tenho algumas características que parecem que são de cadeia cinética aberta e outras parecem que são de cadeia cinética fechada. Se eu perguntar para você, por exemplo, o leg press, né? O leg press é cadeia cinética aberta ou fechada? Vai depender um pouco, você vai ficar um pouco com dúvida, né? Eu vou pedir aí para você, tente classificar agora para mim o leg press, né? Esse daqui, ó. Se você fosse classificá-lo, você colocaria ele como cadeia cinética aberta ou cadeia cinética fechada? Então vamos lembrar ali quais são as categorias. Primeiro, o segmento distal se move ou não se move? Se eu for pensar bem, por exemplo, no leg press, né, os pés aqui, ó, estão apoiados, né, naquele carrinho, né, onde está aquele círculo amarelo ali, os pés estão apoiados. Só que eu empurro o carrinho para cima e para baixo, né? Então meu segmento distal ali, ó, ele se movimenta para cima e para baixo. Ele pode estar, né, apoiado ali, tem uma carga compressiva em cima dele, ele está segurando aquilo. Então aí, ó, carga compressiva, cadeia cinética fechada. Segmento distal se movimentando. Não está se movimentando livremente, né? Há de convir que ele está apoiado ali, ele só sobe e desce, né? Mas ele não se move livremente, ele não vai para um lado para o outro, como se fosse na cadeia cinética aberta clássica, que vocês viram ali de extensão do joelho sentado ali na cadeira, que o pé se movimentaria livremente. Outra questão, eu tenho, para fazer a extensão do joelho aqui, ó, nesse exercício, tem que acontecer alguma coisa aqui no quadril e uma coisa ali no tornozelo, ou seja, a interdependência de movimento. Então começa a ficar meio complicado. Tem algumas coisas que são cadeia cinética fechada, tem algumas coisas que são cadeia cinética aberta, e aí fica aquela confusão. Mesma coisa quando eu estou pedalando aqui, ó. Se eu for olhar em termos, né, o meu pé aqui, ó, ele se movimenta, ele fica girando ali, né? Ele não está paradinho, né? Mas está certo também que eu tenho uma carga compressiva, que eu estou sustentando o peso do meu corpo ali em cima. Para eu pedalar, eu não mexo só o tornozelo, né? Eu também mexo o joelho, né? Para que o movimento ocorra, e eu também mexo o quadril. Então há interdependência de movimento. Então tem essas questões. Vamos olhar aqui para o supino reto na barra livre, né? Estou ali no supino reto. Para eu fazer esse movimento aqui, ó, olha o segmento distal ali. Segmento distal, na hora que eu faço o exercício, essa barra sobe e desce. Então, esse segmento distal, ele se movimenta também. Não livremente, né? Mas ele se movimenta, ele vai para cima e para baixo. Porém,
ele está segurando uma carga aqui, essa carga compressiva, né? Ele está firme ali, ele não consegue se mexer para um lado ou para o outro, ele está firme ali segurando, só vai para cima ou para baixo. Mas para acontecer esses movimentos, acontece o movimento aqui no cotovelo, acontece movimento aqui no ombro, dependendo pode acontecer movimento aqui também, ou seja, a interdependência de movimentos. Então esses casos aí seriam um dos casos que a gente fica meio ali no meio do caminho. Tá, mas e aí? É cadeia cinética aberta ou cadeia cinética fechada? E fica um pouquinho essa confusão aí na hora de classificá-las, né? Por conta disso, teve um pesquisador em 94 chamado Dillman que ele propõe essas classificações colocando duas condições limitantes para você falar se a cadeia cinética é aberta ou fechada. Primeiro, se a extremidade está fixa ou se ela está móvel. E segundo, se tem ou não uma carga externa, geralmente uma carga compressiva, né, que agindo ali sobre aquela articulação, né? Então ele coloca esses dois limitantes. Quando você tem a extremidade lá em relação às condições limitantes, né? Se ela está fixa, porém com carga externa, então está fixo, a extremidade, né, distal ali está fixa, paradinha, e ainda tem uma carga externa, isso seria aquela cadeia cinética fechada clássica, que eu mostrei para vocês, igual do agachamento, né? A pessoa levanta ali, está sentada e levanta, né? Então, fixo os pés fixos no chão e tem a carga externa, que é o meu corpo ali fazendo uma carga compressiva. Se ela estiver móvel e sem nenhuma carga externa, então, por exemplo, estou sentado aqui na cadeira e faço a extensão do joelho ali, naquele primeiro exemplo que vocês viram lá de cadeia cinética aberta. A extremidade ali, ó, está totalmente imóvel, né? O segmento distal lá totalmente imóvel, eu movimento ele para o jeito que eu quiser para fazer a extensão de joelho ali e não tem nenhuma carga ali externa, né? Comprimindo, fazendo alguma coisa. Agora eu tenho as outras, então isso seria cadeia cinética aberta, né? Clássica. E eu tenho aquela onde o segmento distal ele é móvel, ele se movimenta, obviamente com uma certa limitação ali de movimento, mas se movimenta. E além disso, eu tenho uma carga externa ali fazendo geralmente força-compressão. Ou seja, o leg press, como eu mostrei ali para vocês, né? O segmento distal está se movendo ali no carrinho, né? Ele move para cima e para baixo. Porém, eu tenho uma carga espremendo ele ali, eu tenho os movimentos articulares acontecendo de forma sincronizada, né? Em várias articulações e assim vai. E com base nisso, ele resolveu testar os efeitos disso daí, comparando exercícios que tinham digamos, uma cinemática parecida. Lembra lá do termo cinemática? Padrão de movimento parecido. Então ele fez o apoio no solo, que é esse primeiro movimento que vocês estão vendo aqui, tá? Esse movimento, por natureza, ele seria de cadeia cinética o quê? Vamos ver se vocês pegaram aí. Cadeia cinética, esse apoio no solo. Fechada. Fechada por quê? Ó, a extremidade fixa aqui, ó. As mãos estão presas ali no chão. E aí o peso do corpo aqui, ó, incidindo sobre ela, e aí ele desce e sobe fazendo esse movimento. E aí, para acontecer um movimento no cotovelo, tem que acontecer um movimento no ombro, tem que acontecer um movimento aqui na articulação do carpo, né? E aí você teria uma cadeia cinética fechada. Então imagina o padrão de movimento ali sendo feito no apoio. E aí ele replicou esse padrão de movimento no supino reto, tá? O supino reto é um exercício que, teoricamente, dependendo da forma que você faz, é exatamente o mesmo movimento que você faz, que você faz se vocês estivessem fazendo um apoio ali no solo. Qual que é a diferença? É que agora a barra aqui é livre, ó, né? Você não está com ela presa, né? A extremidade ali não está presa no solo, ela se movimenta para cima e para baixo. Então, nessa condição do supino aqui, o que ele fez? Ele fez esse supino com uma carga de, se não me engano, 40% ali do peso corporal dele. Então, colocou a anilha ali na barra e fez. E na outra, não, ele fez sem carga nenhuma. Só colocou uma barra ali de alumínio, né, que não representa praticamente peso nenhum. E ele fazia só um movimento sem nenhum peso. Ou seja, seria o móvel sem carga externa, tá? Então, móvel com carga externa e móvel sem carga externa. Então, um seria aberto sem carga externa, o primeiro aqui, né?
e o outro móvel com carga externa seria quando colocou as anilhas ali no supino. E ele queria ver o que isso implicava em relação ao padrão de recrutamento dos músculos. Ele testou tanto o peitoral quanto o tríceps, tá? Por eletromiografia, viu? A ativação elétrica desses músculos durante esses exercícios. No apoio no solo, o que ele fez? Ele mediu, então ele colocou uma barra sobre uma plataforma de força e ele nessa barra na plataforma de força, ele viu o quanto de peso ali, né, de carga que a pessoa estava sustentando para fazer esse exercício. E esse mesmo peso foi utilizado no supino, a mesma carga, tá? Quando colocou as anilhas. Então ele fazia o apoio no solo com uma carga ali de 40% do peso corporal, o supino reto com carga, a mesma carga do que o apoio aqui no solo, e o supino só com a barra sem nada, tá? Só um movimento ali sem peso nenhum. Bom, quando ele fez esses testes, né, e ele viu os resultados, e aí eu estou falando para vocês reservado a eletromiografia, ou seja, a ação muscular, ele viu que quando se compara, né, o cadeia cinética aberta com o cadeia cinética fechada, puramente, né, se a carga externa for a mesma, ou seja, o apoio no solo com o supino com anilhas ali na barra, né, o mesmo movimento, não há diferença significativa. Então ele testou o peitoral maior na fase concêntrica e excêntrica e o tríceps, né, braquial na parte concêntrica e excêntrica também. Comparou aí, tanto em relação ao supino com carga, supino sem carga, ao apoio, e ele, principalmente aqui para o peitoral, ele não viu diferença significativa nenhuma em termos de ativação muscular, tá? No tríceps, né, o que mais ativou quando ele fez esse teste foi o supino, tá? Mesmo assim, essa diferença significativa foi só para quando o exercício foi feito sem carga. Para quando esse exercício foi feito com carga, não houve diferença significativa, tá? Então, por mais que essas barras estejam aqui de tamanhos diferentes, estatisticamente elas são iguais. E para o tríceps na fase excêntrica também não houve diferença significativa entre eles, porém os dois foram mais ativados do que com o sem carga. Bom, o sem carga, gente, já era esperado, né? Se não tem muita carga para mover, não tem muito porquê esse músculo, né, se ativar e trabalhar muito. Mas o interessante desse estudo é que ele mostra que, independente se você está fazendo exercício em cadeia cinética aberta ou fechada, se a carga externa ali que você está movendo é a mesma, provavelmente o padrão de recrutamento vai ser o mesmo, se o exercício tiver essa cinemática bem similar, né, bem parecida. Obviamente que isso daqui não se aplica a outras coisas, né? Então há alguns estudos que mostram, por exemplo, a relação de cadeia cinética aberta ou fechada para ligamentos cruzados, anterior e posterior do joelho, como eles se comportam em relação à quantidade de cargas compressivas, né? Aí é um outro papo, mas quando a gente fala de ativação muscular, isso pouco muda, tá bom? Mas então, para resumir, né, para dar um fechamento aqui sobre o entendimento dessas cadeias cinéticas, o mais comum que vocês vão ver é a cadeia cinética aberta ou fechada. Dificilmente você vai se encontrar aí ou ver alguém se classificando nesses exercícios que são meio termo. Mas é sempre importante você entender. Então, entendam, né, principalmente supino reto. Né? Supino reto é um exercício que é muito comum na academia. Então, lembre-se que quando a pessoa está fazendo supino reto lá com a barra cheia de pesos, ele tem muitas características que são de cadeia cinética fechada, mas também tem alguma característica de cadeia cinética aberta, porque a extremidade, por mais que ela não esteja livre, né, para se movimentar de tudo quanto é jeito, mas ela se movimenta para cima e para baixo na hora que faz o exercício, tá bom? E lembrando, implicações para essa questão de ativação muscular, se as cargas forem as mesmas e o movimento articular também, pouco vai depender. Agora, se eu estiver falando de cargas compressivas, tensão em ligamentos, aí é um outro papo. Aí, né, realmente parece que há uma grande diferença quando se faz exercícios em cadeia cinética aberta ou cadeia cinética fechada. Tá legal? Bom, eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês sobre as cadeias cinéticas de movimento, né? Vou pedir para vocês aqui se lembrarem no final, né, dessa videoaula aí, quando acabarem de assistir,
dê uma conferida lá, né? Eu sempre peço para vocês acessarem aí aquele formuláriozinho, façam as questões, né? Para testar o quanto que você aprendeu sobre isso, tá bom? E na próxima aula a gente vai falar sobre outra parte aí dessa unidade, onde eu vou falar de curvas de força, velocidade, de comprimento, tensão, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula, obrigado aí pela atenção, valeu e até mais.